Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Mariane Lira, docente da UFPE, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre nanotecnologia farmacêutica, quais produtos foram projetados para a Covid-19. Bom, para começar, falar um pouquinho de nanotecnologia, que na verdade muitas pessoas acham que é algo muito distante da nossa realidade, né? Mas na verdade, vários produtos nanotecnológicos, eles estão sendo encontrados cada vez mais no nosso dia a dia, nos dias de hoje, né? Nas mais variadas áreas, desde cosméticos, né, com base nanotecnológica, a medicamentos, por exemplo, medicamentos utilizados no tratamento do câncer, são usados, têm base nanotecnológica. Bom, além disso, na indústria têxtil, na indústria automotiva, a partir das nanoceiras, na indústria ótica, né, fabricação de óculos e lentes, esmalte de unha com nanopartícula, isso não é difícil de encontrar. Há mais atualmente, né, na pandemia que a gente está vivendo, álcool em gel contendo micropartículas, então são micropartículas, mas entra nessa área da nanotecnologia. E mais recente, no dia 13 de outubro agora, de 2020, saiu uma reportagem sobre um grande salto tecnológico que vai acontecer nos smartphones, que é exatamente a utilização de nanochip. É um chip que desenvolveram com 5 nanômetros. Então, vai ser um grande salto tecnológico nessa indústria de smartphones. Então, a gente consegue perceber aqui das mais variadas áreas que utiliza-se da nanotecnologia. Bom, isso porque essa diminuição no tamanho dos materiais, eles proporcionam inúmeras vantagens e fazem com que ocorra uma modificação na característica desses materiais quando eles se encontram nessa escala nanométrica. Bom, além disso, além de alterar, né, esses materiais quando diminui a escala, né, quando se encontra na escala nanométrica, o termo nano, ele produz, vamos dizer assim, ele agrega um valor ao produto. Né? Então, preparando esse material aqui para vocês, eu lembrei, eu estava fazendo meu doutorado fora há um tempo atrás, que existia um dispositivo para tocar música, que era o iPod. Então, tinha o iPod Mini, que ele era um pouquinho maior, e aí, pouco tempo depois, foi lançado o iPod Nano. Bom, não significava dizer que o iPod Nano ele estava dentro da escala nanométrica, mas simplesmente ele era menor do que o iPod Mini, mas o preço era bem maior do que realmente o iPod Mini. Então, para mostrar para vocês que esse nano, né, o iPod Nano, esse termo nano, ele agrega sim um valor ao produto, mas logicamente, quando se tem o uso da nanotecnologia, ele vai proporcionar inúmeras vantagens, sim, ao produto. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, por definição, ela é a compreensão e o controle da matéria na escala nanométrica. E o que seria essa escala nanométrica? Um nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Né? Então, quando a gente vai falar de uma escala nanométrica, por exemplo, um grão de areia, que é 1 milímetro, corresponde a 10 a sexta nanômetros. Então, é muito grande comparado ao nanômetro. Então, as hemácias têm em média 10 micrômetros. Isso seria 10 a quarta nanômetros. Parece que ainda está um pouco grande na escala. Fio de cabelo, um diâmetro de um fio de cabelo mede em média 150 micrômetros. Mas se vocês observarem aqui essa figura, eu tenho o fio de cabelo, mas eu tenho uma nanofibra. Então, vocês conseguem perceber que ela é muito mais fina do que o fio de cabelo. Então, nessa escala nanométrica, a gente consegue desenvolver nanosistemas, nanomateriais, numa escala muito pequena, mas muito pequena, como vocês podem observar aqui nessa nanofibra. Bom, essas ideias de diminuir o tamanho, né, dos materiais, ela veio do grande Richard Feynman, né, que em uma de suas palestras ele dizia que não há problema algum em manipular e controlar os materiais dentro de uma escala muito, muito, muito pequena, que na época ele falou do tamanho da cabeça de um alfinete. Então ele estava corretíssimo, né, apesar de na época
na palestra ele não ter sido muito aceito, mas hoje a gente sabe, hoje a gente consegue realmente desenvolver materiais numa escala muito, muito pequena, que é dentro dessa escala nanométrica. Bom, na verdade, na época, Richard Feynman, ele não falava de nanotecnologia, né? Ele falava que era possível, ou seja, que nada impedia, não havia problema algum em controlar e manipular materiais dentro de uma escala muito pequena. Mais tarde, só que realmente o termo nanotecnologia ele foi utilizado exatamente para identificar a habilidade do desenvolvimento de materiais dentro dessa escala nanométrica. Bom, como vocês viram, né, no início dessa apresentação, que eu citei vários produtos, né, desde a indústria têxtil, a cosméticos, ao nanochip, que vai estar sendo desenvolvido. Então, a nanotecnologia ela vai englobar inúmeras áreas, desde a área da saúde, né, na parte química, na engenharia, na informática. Bom, como o nosso foco são os produtos nanotecnológicos para a COVID, então a gente vai se deter na área da saúde e mais especificamente aos drug deliveries, que são os sistemas de liberação controlada. Bom, o que caracteriza esses sistemas de liberação controlada? Bom, caracteriza porque eles têm uma capacidade de liberar o composto que está encapsulado de forma controlada e, por exemplo, dentro de uma faixa terapêutica, dentro de uma faixa que vai ter a ação farmacológica. Isso evitando, dentro aqui, ó, como eu estou falando aqui nessa linha azul, dentro dessa faixa terapêutica, isso evitando concentrações que ultrapassam essa faixa terapêutica e chega em concentrações tóxicas, o que pode levar a efeitos indesejados. Além disso, doses que a gente diz subterapêuticas, que estão abaixo dessa faixa terapêutica. Então, com isso, esses sistemas eles vão produzir, vão proporcionar inúmeras vantagens. A primeira delas, porque eles vão manter constante a liberação do fármaco, a concentração do fármaco dentro dessa faixa terapêutica, né? O fármaco ou outro composto bioativo que vai estar encapsulado. Ela vai reduzir a frequência de doses, então se usa uma dose no dia, uma dose na semana, uma dose a cada 15 dias, por exemplo. Reduz os efeitos colaterais, na verdade, os efeitos indesejados, exatamente porque vai manter essa concentração dentro da faixa terapêutica, evitando esses níveis tóxicos. Podem proteger o fármaco também, né, o composto bioativo, como ele está encapsulado, ele está incorporado dentro desses nanossistemas, eles vão serem protegidos de fatores externos, por exemplo, da luz ou algum processo oxidativo. Além disso, a gente pode direcionar esse nanossistema, né, esse drug delivery, para atuar numa célula-alvo, por exemplo. A gente vai fazer um direcionamento, uma vetorização ou um target. A partir de que isso a gente faz no laboratório? A partir do revestimento desse nanossistema com moléculas sinalizadoras, né, que vai direcionar aquele nanossistema para uma célula-alvo que a gente quer. Exemplo, uma célula cancerígena ou até um macrófago infectado com o Mycobacterium tuberculosis, certo? E isso, a partir dessas vantagens que esses sistemas de liberação eles proporcionam, o paciente ele vai aceitar melhor o tratamento. E quais sistemas são esses? Existem vários nanossistemas, por exemplo, lipossomas, microemulsões ou nanoemulsões também, nanopartículas. As micropartículas, embora tenham um tamanho maior, né, não estão tanto na escala nanométrica, mas entram também nessa área da nanotecnologia, as micelas. Então, esses sistemas são exemplos, né, de nanossistemas de liberação controlada. Por que eu falo exemplos de nanossistemas de liberação controlada? Porque existem sistemas de liberação controlada, ou seja, liberam de forma controlada o fármaco que está encapsulado, mas não necessariamente estão dentro da escala nanométrica. Então, aqui alguns exemplos. Bom, nanopartículas podem ter inúmeros tipos de nanopartículas, né? A gente tem as nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas, nanopartículas metálicas, né? E dentro, por exemplo, se a gente focar só no lipossomas, a gente tem vários tipos de lipossomas,
né? Várias composições para esses lipossomas, tamanhos diferentes para esses lipossomas. Então, toda essa variedade, né, de tipos vai proporcionar uma gama, né, de possibilidades de utilização desses nanosistemas. E quando a gente fala nas aplicações na área da saúde, existem várias aplicações, porque vários produtos foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos nos mais variados países e nas mais variadas indústrias. Então, as aplicações, elas são, na maioria, né, utilizadas para o tratamento do câncer, na terapia gênica, no desenvolvimento de vacinas, de cosméticos, na encapsulação de agentes antimicrobianos para doenças infecciosas, no diagnóstico. Então, a gente consegue perceber que existe uma gama de aplicações desses nanosistemas na área da saúde. Exatamente porque, como eu vinha falando, por conta dessas diversas formas, tamanhos e composições, né? Se a gente olhar, por exemplo, como eu falei, só o lipossoma, ele pode ter uma composição bem diferente, né, um do outro, posso fazer lipossomas diferentes, de tamanhos diferentes, e isso proporciona uma infinidade de tipos e aplicações distintas e finalidades distintas. Então, por conta disso, por conta dessa versatilidade desses nanosistemas, então a nanotecnologia ela vai sim ser útil e ela vai conseguir oferecer uma série de abordagens para a gente lidar com a emergência que a gente está passando atualmente, que é a pandemia da Covid-19. Bom, isso é tão verdade, né, que a nanotecnologia ela vai ser útil, ela está sendo útil na pandemia, que a gente consegue perceber na quantidade de artigos que são publicados, né, com essa temática, né, Covid e nanotecnologia. E aí, estudando esses artigos e nas reuniões, uma das reuniões semanais que eu faço com os meus alunos, um dos alunos de doutorado, a gente fez a pergunta: quais produtos com base nanotecnológica foram projetados para a Covid-19? Bom, então aí a gente tentou responder essa pergunta, isso em meados de junho, a gente tentou responder essa pergunta indo atrás de que produtos foram desenvolvidos. E aí a gente publicou, em junho submetemos um artigo, então foi aceito agora em setembro, e por incrível que pareça, aceito agora em setembro já está desatualizado, porque vários outros produtos que não citamos no artigo já foram desenvolvidos, né, para a gente ver como é dinâmico essa área da nanotecnologia e também da Covid, que é algo que vem cada dia uma informação nova, cada dia uma informação diferente. Bom, então, nessa apresentação eu vou falar um pouco para vocês de alguns produtos com base nanotecnológica que foram desenvolvidos, né, que foram projetados para a Covid-19. Mas antes, falando um pouco, né, da doença, bom, imagino que todo mundo, durante todo esse tempo, né, que a gente está passando nessa pandemia, muitos de vocês já sabem, né, mas só para dar uma contextualizada, a Covid-19 vem do Coronavirus Disease, né, 2019, e é causada pelo vírus SARS-CoV-2, e a doença foi identificada inicialmente na China, em dezembro do ano passado, que foram os primeiros casos, mas em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde já declarou como uma pandemia, e pouco tempo depois, em maio, né, de 2020, mais de 185 países já apresentavam casos da doença, e incluindo óbitos. Bom, atualmente, no mundo inteiro, a gente tem pouco mais de 38 milhões de casos, com 26 milhões de curas, mas um número muito expressivo, muito significativo de mortes, né? Mais de 1 milhão de mortes no mundo inteiro. Bom, no Brasil, 5 milhões de casos, né? Pouco mais também de 4 milhões de curas, e, novamente, um número bem expressivo de mortes, pouco mais de 150 mil mortes. 1 milhão no mundo todo e 150 mil no Brasil. Bom, como sintomas, os mais comuns são tosse, febre e fadiga.
congestão nasal, às vezes dificuldade de respirar. Bom, pode haver casos que não tenha febre, não tenha nem sintomas, né? E pode também ter outros sintomas mais específicos. Bom, o que a gente tem que ter atenção são naqueles pacientes ou naquelas pessoas que apresentam outras doenças, outras comorbidades, que esses sintomas eles podem se agravar e agravar realmente o quadro. Bom, então voltando para a parte de nanotecnologia e COVID, Wise e colaboradores, eles publicaram um artigo muito interessante mostrando os vários caminhos que a nanotecnologia poderia seguir para tentar, né, combater a doença. Então, um dos caminhos é a utilização dos nanomateriais no desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, exatamente para evitar a entrada do vírus, por exemplo, no trato respiratório. Um outro exemplo é a utilização de nanomateriais para neutralizar as partículas virais, ou ainda utilização de nanomateriais para terapia fotodinâmica, utilização de nanomateriais para a produção de vacinas, né, exatamente para haver uma ativação do sistema imunológico. No desenvolvimento de drug deliveries, foi o que a gente já falou, né? Então, nanopartículas, lipossomas, os mais variados tipos, exatamente para que ocorra um delivery pulmonar, ou seja, uma liberação de fármacos direto no pulmão. E que fármacos seriam esses? Por exemplo, fármacos antivirais, né? Ou outros fármacos que sejam úteis na doença. Bom, até publicamos também um outro artigo na utilização, por exemplo, da hidroxicloroquina como uma forma de encapsulada, né, que nanosistemas poderiam ser utilizados. E além disso, além da formação desses drug deliveries, um direcionamento, né, para os receptores também pode ser realizado com a utilização da nanotecnologia. Bom, e aí baseado nesses caminhos, né? Então, a gente teve essa inspiração do nosso artigo, seguindo a pergunta direcionadora: que produtos, né, com base nanotecnológica foram projetados para a COVID? Então, seguimos 3 linhas. A nanotecnologia na detecção do SARS-CoV-2, a nanotecnologia para prevenção e tratamento da COVID-19 e a nanotecnologia para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual. Então, eu vou falar exemplos nessas 3 linhas. Logicamente, eu não vou falar todos os produtos que citamos no artigo, vou falar alguns, mas de forma que a gente tenha ideia do que foi feito, do que está sendo feito e da importância da nanotecnologia na COVID. Bom, o primeiro deles, né, nanotecnologia na detecção do SARS-CoV-2, é basicamente em produtos utilizados para diagnóstico, então já tem biosensores utilizando nanotecnologia e vários exemplos de testes rápidos sendo feitos por várias empresas, né, em vários países. Então, eu vou chamar a atenção aqui para um teste rápido feito pela Nanocomposites. Então, eles utilizam nanopartículas de ouro, na verdade, nanocápsulas de ouro, com o objetivo de deixar esse diagnóstico mais robusto, na verdade, para aumentar ou melhorar a sensibilidade dessa detecção visual. Então, é a utilização de um teste rápido utilizando nanopartículas de ouro. Um outro exemplo, também de teste, foi desenvolvido pela Universidade de Maryland, e aí eles fazem, faz o procedimento normal, né, no paciente, remove, né, faz o teste, retira o material viral e faz com que esse material, ele interaja com nanopartículas de ouro também. E aí, dependendo dessa interação, dependendo do tipo de interação, pode haver agregação das nanopartículas, porque se usa uma molécula para se ligar, né, o material viral nas nanopartículas de ouro, e se houver a agregação, significa dizer que o teste é positivo, e não havendo um teste negativo, isso pode ser detectado de forma rápida e a olho nu. E aqui eu mostro para vocês o artigo, né, a figura que foi publicado no artigo dos autores,
e a gente consegue perceber que realmente há uma grande diferença, e a gente consegue visualizar essa diferença quando o teste é positivo, a olho nu. Então, isso aqui está entre parênteses, porque não foi, né, citado no artigo. Então, o artigo foi aceito, como eu falei para vocês, em setembro, mas já está desatualizado porque vários produtos já foram desenvolvidos. Um deles é essa proposta da Universidade de Maryland. Bom, quando a gente fala de nanotecnologia para prevenção e tratamento da Covid, quando a gente fala de prevenção, é basicamente a vacina, né? Então, esse dado eu tirei no dia 1º de outubro, então havia 213 vacinas em desenvolvimento, 35 delas em testes clínicos, e destas, 13 em ensaios pré-clínicos com base nanotecnológica e 4 em testes clínicos. E aí aqui alguns exemplos dessas vacinas que usam base nanotecnológica, então feitas no Canadá, nos Estados Unidos, na China e por várias empresas. Bom, e aí eu chamo a atenção para a vacina da Moderna, né? Então, pelo nome aqui, a gente não imagina que se tem uma base nanotecnológica, mas sim se faz uso de nanopartículas lipídicas, né? Que vai encapsular o material viral, né? O RNA. Bom, e o que me chamou a atenção também nesse material que os autores relataram é que nos primeiros 5 meses do ano, né, 2020, mais de 120 candidatos à vacina já estavam sendo propostos para a Covid-19. Bom, então isso é um número muito expressivo, né, quando a gente fala de vacinas. Então, isso se deve ao fato de várias empresas já virem trabalhando, né, com, por exemplo, outros coronavírus. No caso da Moderna, que a gente está falando, então, desde 2013, eles vêm trabalhando extensivamente com pesquisa e desenvolvimento, né, no combate a outros coronavírus, como, por exemplo, o MERS-CoV. E aí, a partir do primeiro caso reportado, né, em dezembro, na China, e a partir também da publicação em janeiro da sequência do novo coronavírus, então se intensificou ainda mais a pesquisa, e a gente percebe aqui que em março eles já estavam em fase clínica, né, na fase 1, nos ensaios clínicos, em maio, na fase 2, em ensaios clínicos, eles já estão na fase 3. Então, isso tudo por conta, né, de um know-how que eles já tinham anterior, né, desde 2013, como eu falei, que já estavam estudando de forma já bem intensiva sobre outros coronavírus. E aí isso, de certa forma, vamos dizer assim, facilitou, né, esse número expressivo de vacinas, como a gente viu aqui nos primeiros 5 meses, mais de 120 candidatos de vacina já tinham sido propostos. Bom, e aqui outros exemplos, não só a Moderna, né, a empresa, mas a Novavax, a Lake Pharma, também tem propostas de vacina utilizando nanosistemas. Então, utilizando desde a sua unidade proteica do vírus ao RNA, né, então a gente pode ver aqui, eu gravei em rosa vacina, nanopartículas, né, da Novavax, também aqui embaixo, nanopartículas com vacinas, outra, né, da Lake Pharma, é uma vacina utilizando nanopartículas, aqui LNP são nanopartículas lipídicas, então vários exemplos de nanopartículas lipídicas, lipossomas também da BioCAD, né, como candidato à vacina, e já existe também micropartículas, mais recentemente, também como proposta um candidato à vacina usando micropartículas. Então, a gente vê vários, né, exemplos. Bom, como tratamento, um exemplo é o Novoxol, que é uma proposta de utilizar nanopartículas de quitosana, né? Então, quem trabalha com nanotecnologia sabe que nanopartículas de quitosana não é algo novo, né? É algo já bem estudado, existem várias publicações, mas a ideia, né, dos fabricantes é fazer uma formulação na forma de aerosol que ela vá
fazer a liberação do fármaco encapsulado dentro do pulmão. Né? Então, seria um delivery intrapulmonar. E teria essa formulação, essas nanopartículas teriam a capacidade de se aderir no tecido pulmonar, isso porque a quitosana ela tem essa capacidade de bioadesão. Então, a ideia deles é exatamente fazer essa formulação na forma de aerosol para um delivery pulmonar, por conta dessa bioadesão da quitosana. Então, é uma ideia também bem interessante para o tratamento. Aqui também, entre parênteses, não é um produto ainda, mas é muito interessante, eu quis trazer aqui para mostrar para vocês, que é uma nanosponja celular. Então, qual é a ideia dessa nanosponja? É uma ideia assim, muito interessante. Então, os autores, eles desenvolveram uma nanosponja, tinha um núcleo polimérico, mas ao redor, a membrana aqui, revestindo essa parte polimérica, são membranas da própria célula, né, do epitélio pulmonar e de macrófagos. Por quê? Queria manter os receptores e o vírus iria reconhecer essa nanoesponja por conta dos receptores e ia entrar, vamos dizer assim, nessa nanoesponja, evitando que fizesse a contaminação da célula. Então, ele, vamos dizer assim, contaminou a nanoesponja e não necessariamente a célula. Então, é uma ideia muito interessante, porque usa a própria membrana da célula, tanto, por exemplo, do epitélio pulmonar, como de macrófagos. Bom, quando a gente fala, né, já no nosso último tópico, nanotecnologia para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, também existem muitos exemplos, né, várias indústrias fazendo em vários produtos, né, desde material, produtos para higienização, produtos para purificação de ar, máscaras, certo? Então, eu vou falar alguns poucos aqui para vocês, inicialmente nas máscaras, né, da Nanomask, e a ideia é utilizar nanofibras. Então, com isso, o espaço entre essas fibras seriam menores e, consequentemente, teria uma eficácia, uma proteção maior. Outro exemplo de máscara é da NanoRec, né, que, na verdade, essas máscaras elas são feitas, né, são produzidas por impressoras 3D e que utilizam nanopartículas de cobre. Então, essas nanopartículas de cobre, esse cobre teria ação antiviral, né, e aí teria uma proteção, vamos dizer assim, melhor. Então, além de uma ação também antibacteriana. Então, essa NanoRec, esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, é o modelo 2.0, formado, né, por nanopartículas de cobre. Bom, um outro exemplo também da NanoRec, um outro modelo é a Maverick, mas segue essa mesma ideia, né, de ser fabricada por impressora 3D, utilizando cobre, e tem essa ação antimicrobiana, em uma ação, por exemplo, antiviral, por conta do cobre. E aí, aqui, modelos da NanoRec Maverick, então, esses 3 modelos, e o que a empresa fala, né, das vantagens, é que tem uma filtração bem melhor do que as outras, praticamente de 100%, né, 99%. Então, por conta dessa ação do cobre, dessa nanopartícula de cobre, teria uma eliminação de germes, né, vamos dizer assim, dos germes, né, do vírus, ao contrário das outras máscaras que não têm essa capacidade, além de ser eco-friendly, além de ser reutilizável por mais tempo. Então, aqui um exemplo da NanoRec do modelo Maverick. Bom, um outro produto é formado por nanopartículas de prata, então esse produto é utilizado para desinfecção e higienização, né, principalmente desinfecção e higienização de superfícies, né, que ele pode ser pulverizado em móveis, em tecidos, em paredes. Então, é um produto que não tem cheiro, é um produto sem álcool e que, teoricamente, não promove irritação de olhos e nem na pele. Então, o produto é o Chypros, que é formado por nanopartículas de prata. Bom, e o último exemplo de um produto com base nanotecnológica para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual são os produtos da Nanoseptic. Então, aqui mostrando alguns desses produtos, né? Mas são produtos muito interessantes, eles são formados por nanocristais
e eles têm a capacidade de estar sempre, como os fabricantes falam, eu coloquei aqui entre aspas, sempre ligado, porque na verdade ele vai proporcionar uma superfície que está continuamente sendo autolimpante, exatamente por conta da presença desses nanocristais, que vai se oxidar, que vai oxidar, perdão, os contaminantes orgânicos pelo todo o tempo, né, que o produto tiver ali sendo utilizado. E sem a utilização de produtos químicos. Então, qual é a ideia desses produtos? Por exemplo, para colocar em maçaneta de porta, para colocar em porta de elevador, na entrada, né, de ambientes, ou seja, naqueles ambientes que tem um fluxo de pessoas muito grandes que vão ter que abrir, vão usar, né, as mãos vão ter que abrir a porta. Então, aquela superfície, ela vai estar continuamente sendo limpa, né, por conta da presença desses nanocristais. Bom, uma outra aplicação, né, eu estou mostrando aqui, né, esse produto, vocês podem até ver que tem uma imagem de uma escova de dente, uma pasta de dente, um creme de barbear, que a proposta é ser usado em hotéis. Então, em vez do hóspede colocar os seus produtos de higiene pessoal, por exemplo, em cima do balcão, que pode, né, haver uma contaminação, ele colocar em cima desse produto que vai estar, como eu falei, continuamente sendo autolimpante, porque ele vai estar oxidando os contaminantes orgânicos. E aí, consequentemente, o produto de higiene pessoal do hóspede vai estar seguro. Os produtores, eles também, os fabricantes, eles também indicam que seria uma excelente aplicação fora em hotéis, como eu falei, e na entrada de ambientes, né, de lojas, enfim, mas em aviões, né, que também pode ser utilizado. Bom, e aí a gente percebe, eu finalizo, né, aqui, a gente percebe que existem vários produtos com base nanotecnológica que foram projetados para a Covid, então a gente está vendo desde várias vacinas, né, a máscaras com nanofibras ou com nanopartículas e produtos como aqui com nanocristais que vão sempre limpar aquele ambiente. Então, a gente percebe a importância da nanotecnologia no momento atual que a gente está vivendo na pandemia, mas logicamente contra o SARS-CoV, mas logicamente a gente abre um leque para mostrar que a nanotecnologia ela é importante em várias áreas, né? Então na área da saúde, em várias aplicações, mas também em várias outras áreas. Bom, eu agradeço a atenção de todos e caso tenham alguma dúvida ou queiram falar, podem me mandar um e-mail mariane.lira@ufpe.br. Um abraço a todos.